Olá! Vamos falar de um assunto que é figurinha carimbada em concursos públicos. 6 artigos específicos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Eles caem, e caem muito. Nesta análise a gente vai passar por cada um deles de forma bem detalhada e esquematizada. O objetivo aqui é bem simples, é garantir que esses conceitos fiquem super claros para ajudar a conquistar aqueles pontos que, no final, fazem toda a diferença na aprovação. Então, vamos mergulhar nisso. E olha, esses artigos não foram escolhidos ao acaso, não. Eles formam de verdade a espinha dorsal da proteção de cada pessoa contra o Estado. O pulo do gato é entender a lógica, a sequência entre eles. É isso que vai separar quem acerta a questão de quem acaba caindo em alguma pegadinha da banca. Nosso roteiro aqui foi pensado para ser uma construção lógica. A gente começa com o fundamento, a base de tudo, que é o reconhecimento como pessoa. A partir daí, a gente vai subindo degrau por degrau, a igualdade, as ferramentas de proteção, o direito a um julgamento justo e, claro, a presunção de inocência. E lá no final, um resumo bem esquematizado para fixar tudo na memória. Vamos começar? Tudo começa aqui. O artigo 6º. É bom pensar nele como a porta de entrada para todos os outros direitos, porque sem o que ele garante, uma pessoa seria, para a lei, juridicamente invisível. É o ponto de partida. A redação é bem direta, né? E muito poderosa. É preciso prestar muita atenção em todos os indivíduos e em todos os lugares. O que isso quer dizer? Que esse direito é universal e incondicional. Não importa onde a pessoa esteja, se no seu país ou do outro lado do mundo. A lei tem que reconhecê-la como um sujeito de direitos. Fim de papo. Então, ponto central. A palavra-chave que tem que ficar na cabeça é essa: personalidade jurídica. É basicamente a capacidade de ter direitos, como o direito a ter uma propriedade, e também de ter obrigações, como pagar impostos. É o reconhecimento fundamental de que todo ser humano é um sujeito de direito e nunca um objeto. Agora vamos avançar, vamos ver como a coisa evolui. Se o artigo 6º disse que todo mundo é gente perante a lei, o artigo 7º vem com a consequência lógica e imediata disso. Se todos são pessoas, todas essas pessoas devem ser tratadas de forma igual. Faz todo sentido, né? Essa frase aqui tem 2 conceitos que são cruciais. O primeiro é o que a gente chama de igualdade formal. A lei é a mesma para todo mundo. Ponto. Mas o segundo, igual proteção da lei, vai além. Significa que a forma como a lei é aplicada e como ela protege as pessoas também tem que ser igual, sem criar distinções. Esse resumo aqui é ouro para as provas. O artigo 7º não se limita a proibir a discriminação. Ele exige que o Estado atue, que ele proteja ativamente as pessoas contra qualquer discriminação e até contra o incitamento a ela. É a famosa isonomia funcionando na prática. Muito bem. Até aqui, já estabelecemos que todo mundo é pessoa e é igual perante a lei, ok? Mas e se um desses direitos for violado? O que acontece? É aí que entram os artigos 8º e 9º. Eles funcionam como um verdadeiro escudo, oferecendo garantias processuais bem concretas. A lógica aqui é super sequencial e prática. Primeiro, o artigo 8º dá a ferramenta para agir, o tal do recurso efetivo. Por exemplo, se um direito de propriedade é violado, tem que existir um jeito de ir à justiça e resolver isso. E logo em seguida, o artigo 9º protege um bem que é ainda mais fundamental, a nossa liberdade, contra ações sem fundamento arbitrárias do Estado. Uma boa forma de pensar no artigo 8º é como se fosse a cláusula de garantia de um produto, sabe? Se os direitos fundamentais vierem com defeito ou forem violados na vida real, esse artigo garante que existe um caminho, um tribunal, para exigir o conserto. A palavra-chave aqui é recurso efetivo. Já para o artigo 9º, a palavra que define tudo é arbitrariamente. O Estado pode prender? Sim, pode. Mas não pode prender por qualquer motivo, de qualquer jeito ou porque simplesmente quis. A ação tem que estar baseada na lei e seguir o processo certinho. Isso cria uma barreira essencial contra o abuso de poder. Seguindo essa nossa linha de proteção, a gente chega naquele momento em que uma pessoa é formalmente acusada de alguma coisa. O artigo 10º vem para detalhar como deve ser o palco, o cenário onde essa acusação vai ser julgada. O texto do artigo 10 é bem denso, cheio de requisitos, e é um prato cheio para as bancas de concurso, viu? Ele basicamente estabelece o padrão mínimo para que um julgamento possa ser considerado justo. Vamos esmiuçar esses requisitos agora. Este slide resume os pilares de um julgamento justo. Isso aqui despenca em prova. Plena igualdade significa que a acusação e defesa têm as mesmas armas, as mesmas oportunidades. Público é o que permite o controle da sociedade sobre a justiça. E o tribunal tem que ser independente, ou seja,
livre de pressões de fora e imparcial, sem tomar partido de ninguém. Agora sim, chegamos no artigo 11 e ele estabelece 2 pilares gigantes do direito penal moderno, que são essenciais para a segurança jurídica de todo mundo: a famosa presunção de inocência e a regra sobre a aplicação da lei no tempo. Olha que legal como esse slide organiza a dupla proteção do artigo 11. De um lado, a presunção de inocência. O fardo de provar a culpa é de quem acusa e não de quem se defende. E do outro lado, a segurança jurídica. As regras do jogo não podem mudar no meio do caminho para prejudicar alguém. A lei penal só retroage se for para beneficiar. Certo? A gente já passou por cada artigo. Agora é hora de juntar todas as peças do quebra-cabeça e consolidar esse conhecimento todo num resumo final, pensado especialmente para aquela revisão de última hora antes da prova. E aqui vai a dica de ouro para conectar todas essas ideias. É só encarar os artigos de 6 a 11 como um kit de proteção legal que funciona em sequência. Primeiro, o reconhecimento como pessoa, no 6º. Depois, como uma pessoa igual a todas as outras, no 7º. Se algo der errado, existem as ferramentas de defesa, nos 8º e 9º. E o direito a um julgamento justo, no 10º, partindo sempre do princípio da inocência, lá no 11. É uma escadinha de proteção. E para fechar com chave de ouro, o nosso quadro resumo. Ele condensa cada artigo no seu conceito principal e numa dica rápida para a prova. Esse é aquele slide para dar uma pausa, tirar um print, guardar e revisar. Pode ter certeza que a essência do que as bancas de concurso cobram sobre esses artigos está bem aqui. E para a gente terminar, fica uma reflexão. Para além das provas, dos concursos, de que forma esses direitos, que às vezes parecem tão teóricos, se manifestam e protegem as pessoas no dia a dia? Pensar sobre isso dá vida à teoria e mostra a importância gigantesca do que a gente acabou de estudar. Fica aí a reflexão. Ótimos estudos!